Então, eu comecei aos meus 14 anos de idade, né? Foi no ano de 1994, onde eu consegui o meu primeiro emprego como auxiliar de ourives e fui trabalhar com cravação de joias, né? No caso, tem as peças, né, que são todas cravejadas com diamantes, safira, né, rubis, esmeraldas, e foi ali que eu entrei para o ramo joalheiro, né? Comecei aprendendo com vários profissionais e à medida que o tempo foi passando, né, eu fui amadurecendo, tive uma experiência lá em São Paulo, né? Fiquei 15 dias lá, mas já foi o suficiente para eu saber que se eu quisesse ter algum futuro nesse ramo, eu teria que insistir, sabia que ia ter que trabalhar, né? E foi ao longo do tempo, fui trabalhando em várias empresas e tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, onde trabalhei lá quase 2 anos também, né? E nesse tempo também trabalhei com os melhores profissionais do mercado, né? E para grandes joalherias lá do Rio de Janeiro, né? Onde é um público muito exigente. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com os melhores profissionais e para as melhores empresas, né? Então é isso que eu tenho aplicado no meu negócio hoje em dia, né? Toda essa experiência. Eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Tentei algumas coisas, uma loja de roupa, tentei uma mercearia, tentei outros negócios, tentei abrir a minha primeira oficina também, que também não deu certo, né? Mas eu acredito que tudo tem seu tempo. E à medida que foi, à medida da experiência, né, o tempo foi passando, eu consegui montar o meu site, né? Que eu sou, quem é empreendedor, né, aquilo queima dentro da gente. Então uma hora ou outra aquilo vai ter que desabrochar. Então foi em 2010 que eu montei o meu site, né, comecei a vender alianças pela internet. E os clientes, eles olhavam o site e começaram a ligar para ver as minhas peças. Foi então que eu abri o escritório para o atendimento ao público e comecei a fazer os primeiros atendimentos, né? E ali eu entrei nesse nicho, né, que seria a aliança, que na época eu julgava como fosse mais fácil trabalhar, que eu não ia ter tanto problema quanto desenvolver uma outra peça, né? E eu acredito que fiz uma boa escolha, né? Porque trabalhar com alianças, a gente está realizando os sonhos das pessoas, não é uma simples venda, né? Então eu comecei a atender muitos clientes e a coisa foi deslanchando daí em diante. À medida que foi crescendo, as portas foram se abrindo, eu efetuava muitas vendas, só que eu via que o meu ambiente, o meu local era pequeno, né? E porque nas primeiras coisas a gente tem que imaginar como que seria o meu negócio, imaginar como seria se eu tivesse um capital, né, disponível para fazer a loja dos sonhos, digamos assim. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre franquias, né? Eu sempre leio muitas revistas desse setor, então eu comecei a querer saber como que funcionava, né? Então montei uma loja e à medida que a gente vai entrando no mercado, a gente vai conhecendo, né, pessoas, né, que foi uma indicação de um professor de marketing que me indicou o Márcio da Aurélio Luz, né? E foi ali que eu já tinha aquele desejo, né? E ele conseguiu transformar esse desejo em realidade. No momento eu tenho um ateliê e uma loja aqui no centro de Curitiba, né? E como é recente, faz um ano que eu dei entrada na formatação da minha franquia, né? Mas eu já tenho resultado, porque eu acabei de, poucos meses, fechar a venda da minha primeira franquia, que vai ser lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Até deixar uma dica, né, para os futuros empreendedores, investidores, que nosso projeto era começar aqui por Curitiba, né, pelos arredores de Curitiba, no interior do Paraná. Mas o Brasil é muito grande e a gente, quando está, por exemplo, a minha franquia, ela está na Associação Brasileira de Franquias, no Guia. Foi lá no Rio de Janeiro que uma pessoa me encontrou, entrou em contato e hoje eu tenho um contrato fechado, né, que em breve nós abriremos lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, um dos grandes diferenciais são as alianças personalizadas, né, onde os clientes eles chegam muitas das vezes com uns rabiscos no papel, né, e nós transformamos numa belíssima joia, né, ou numa aliança, né. Então tem muitos clientes hoje em dia que
eles querem uma aliança diferenciada, eles querem uma coisa que os identifique, né? Que seja a cara deles, né? Então, nós até citei, tem um exemplo que um casal que ele queria uma aliança que fosse, identificasse com a banda de rock, né, que eles gostam, né? Então nós fizemos isso, né? Então, assim como eles têm centenas de clientes que gostam de uma coisa diferenciada, né? Além de ter umas coisas básicas, né, que a maioria das joalherias elas são uma coisa mais engessada, né? É aquilo que o cliente vê na vitrine e não tem como mudar. E nós, por exemplo, a noiva ela quer uma aliança um pouco mais larga, né? E às vezes o noivo, pelo trabalho dele, ele quer uma aliança um pouco mais estreita, né? Então nós conseguimos fazer esse trabalho diferenciado, exclusivo para cada cliente. Na verdade, eu não me preocupo muito com a concorrência, né? Porque eu estou focado no meu negócio, né? Eu sei da onde eu vim e sei para onde eu vou, né? Então, eu sei que o meu trabalho ele tem sido um diferencial, né? E a minha ideia é ser uma referência no mercado das alianças, né? E quanto à matéria-prima, né? Então eu tenho os meus fornecedores, né? E todo o ouro que entra no meu negócio é testado, né? Nós damos a autenticidade do ouro 18 quilates, né? Todas as nossas peças vão com carimbo, né? Ou seja, é para que o cliente sinta-se seguro, né? Ao escolher fazer a compra na Valentim Alianças. A dificuldade grande é o desafio, né, de você, que uma coisa é você imaginar, né, você ter um sonho e de repente você está envolvido naquilo, né, porque a gente lê, eu assisto muitos vídeos, a gente vê o grande potencial de uma franquia, né, que muitos amigos, muitas pessoas falam que quem formata uma franquia ele tem tudo para crescer, né, no mercado. Isso ele se torna vislumbrante para a gente. Só que aí vem o choque da realidade, né? Que você, por exemplo, você tem que cuidar das vendas atuais, você tem que cuidar dos clientes, você não pode perder o foco, né? De atender esses clientes que vêm na tua porta todos os dias, né? E você tem que cuidar para que o projeto, né, no decorrer de 1 ano, 2 anos, porque você não vai dar entrada formatar uma franquia e sair vendendo com 1 mês, 2 meses, né? Existe todo um processo, né? Então isso que a pessoa, né, tem que cuidar, né? Porque devido às minhas experiências, hoje, com 1 ano, né, depois de ter dado a entrada, eu vejo que valeu a pena, né, toda essa experiência que eu tive. Na verdade, eu estou à frente de todo o negócio, né? Eu estou atendendo tantas peças na produção, quanto a venda de uma franquia, ou quanto a atender um cliente que chega até a minha loja, né? Então, hoje não dá tempo para eu colocar a mão na massa, como eu fazia no início, né? Mas, à medida do possível, se precisa resolver alguma coisa urgente, não tem problema, né? A gente mete a mão na massa e eu não me escondo de serviço. Eu diria que ele tem que acreditar, né? Ele tem que fazer uma leitura do negócio dele, né? Que ele tem que ver o potencial que a empresa dele tem, né? Ele tem que pegar e ver o histórico, se ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele tem que avaliar esse histórico. Talvez ele não tenha muito lucro, né? Mas de repente ele tem que se imaginar se aquele negócio dele tivesse um investidor com dinheiro suficiente para ele ter um excelente capital de giro, para ele ter um estoque dos sonhos dele. Será que esse negócio dele tivesse esse capital de giro, né? Esse estoque, como eu falei, será que ele não teria tendência de transformar esse pequeno negócio numa empresa de grande potencial, né? Ele tem que avaliar, né? Não pensar só no bairro onde ele mora, na cidade onde ele mora, né? Porque nós vivemos no Brasil que tem 200 milhões de brasileiros, e tem várias cidades com um potencial enorme, né? E ele tem que se ele pretende ter uma franquia, então ele tem que imaginar que a franquia vai para o Brasil inteiro, para ele não se limitar no ambiente onde ele se encontra. Eu espero, bom, a imaginação é o limite, né? E a primeira franquia já está lá em Natal, né? Nós queríamos montar a primeira aqui ao redor, né, de Curitiba, então o Brasil acho que vai ser pequeno para nós.